Olá pessoal, bem-vindos de volta à nossa disciplina de sistemas de recomendação. Nessa aula a gente vai começar a ver uma abordagem nova de recomendação, que é a filtragem baseada em conteúdo. Então, só relembrando, né, a gente viu a filtragem colaborativa, onde você divide ela em baseada em memória e baseada em modelos. Na casa baseada em memória, a gente viu o user KNN, vimos o item KNN. A gente viu também algumas outras técnicas, por exemplo, modelos probabilísticos, né? Probabilísticos. No caso baseado em modelo, a gente viu a fatoração de matriz, a gente viu também o SVD, o SVD++, né? Entre vários outros também que podem existir aqui baseado em modelos, né? Aí depois a gente viu alguma coisa sobre avaliação, tá? Então eu pulei aqui para essa parte de avaliação, que foi a aula passada, para ficar mais fácil de vocês fazerem um trabalho de vocês, né? E aí hoje a gente vai voltar nos modelos, tá? Para apresentar então a filtragem baseada em conteúdo. E aí seria o sistema de recomendação está envolvidos aqui com essas duas abordagens, mais algumas outras que a gente vai ver nas próximas aulas, como os métodos híbridos. Também teria a baseada em conhecimento, né? Conhecimento, entre outras também, né? Então a gente vai ver um pouquinho hoje aqui sobre baseada em conteúdo, tá bom? Então, a filtragem colaborativa que a gente viu até então, ela não usa nenhuma informação sobre os itens. Então, o que eu quero dizer com informação sobre os itens? Eu quero dizer metadados. Metadados, tá? Então, o que são metadados? São informações que descrevem alguma informação sobre aquele produto, aquele item, aquele usuário. Então, por exemplo, se você tem um filme, os metadados poderiam ser a lista de gêneros, poderia ser a lista de atores, poderia ser diretor, poderia ser ano de lançamento, país de lançamento, tá? Então pode ser várias coisas que vão descrever aquele filme. Também o plot, né, que é o resumo, né, o storyline, a gente chama, né, storyline daquele filme. E aí você tem diferentes metadados dependendo do teu domínio. Então, para filmes você pode ter esses, para notícias você pode ter outras, para livros você vai ter outros, tá? Bom, mas a filtragem colaborativa ela não usa nenhum tipo de informação descritiva como essa. Ela vai usar apenas as interações dos usuários. Quer dizer que todas as abordagens de filtragem colaborativa elas vão se basear apenas naquela matriz de usuários por itens. Tá? Que aí sim, né, você pode ter uma matriz implícita, com feedback implícito, como com uma matriz binária, né? Ou você pode ter uma matriz com notas explícitas, com notas realmente que os usuários foram dando aqui para os filmes que eles para os itens, né, que eles foram acessando. Então pode ter feedback explícito, que é o caso
nesse exemplo que eu dei aqui, e o feedback implícito, né? Então, repare que esses itens que estão aqui não tem nenhuma informação descritiva sobre eles. Você só tem as interações armazenadas lá na tua matriz. A filtragem baseada em conteúdo, ela já utiliza essas informações, tá? Então ela vai usar as descrições sobre os itens, né, que são os próprios metadados, e você vai ter também um perfil de usuário que vai conter o que ele gosta e o que ele não gosta. Então você pode ter, por exemplo, para um determinado perfil, um usuário aqui, você vai ter um perfil, tá? E nesse perfil o que você vai ter? Você pode ter, por exemplo, representar esse perfil aqui na forma de um vetor, onde cada posição desse vetor representa um metadado, por exemplo, o gênero 1, aqui eu tenho o gênero 2, aqui eu tenho o gênero 3, que pode ser, por exemplo, ação, né? Ação, esse outro aqui é comédia, esse outro pode ser drama, e assim por diante. E você pode colocar dentro, né, de cada vetor desse, um valor que vai representar o quanto que o usuário gosta daqueles gêneros. Pode ser feito dessa maneira. Então, quer dizer, esse perfil aqui vai depender do teu modelo, né, do teu algoritmo, de como que ele vai ser modelado, como que o perfil vai ser modelado para que ele possa depois ser utilizado pelo algoritmo de recomendação. Mas o que a gente precisa saber por enquanto é que a filtragem baseada em conteúdo usa as descrições dos itens. Então você vai precisar ter essa informação a mais aqui na tua base de itens, tá? Que pode ter tudo isso ou pode ter apenas poucas categorias. Pode ser, por exemplo, revisões de outros usuários sobre produtos, pode ser, enfim, qualquer coisa, né, que descreva aquele item, aquele produto, tá? E aí você vai criar o perfil, né, vai construir o perfil dos usuários que estão interagindo com aqueles itens, com base nessas descrições que tem disponível para você. Então, qual que é a tarefa da filtragem baseada em conteúdo? É coletar ou aprender sobre as preferências do usuário e recomendar itens que sejam similares às preferências daquele usuário, tá? Que é o que fazer o casamento entre perfil e metadados. Então, o que o usuário ele vai pedir? Né? Ele vai pedir para que seja recomendado a ele itens que sejam parecidos com aqueles que ele já gostou. Aí, usando os metadados dos itens, você vai então usar o perfil desse usuário, casar com essas características dos itens, tá? Isso é feito dentro do módulo de recomendação e aí é feita a lista gerada, né, a lista de recomendação para aquele usuário. A representação de itens, quando eu falo em representação de itens, pessoal, eu estou me referindo a, por exemplo, um vetor realmente para cada item. Então você tem aqui o item I1. E como que você representa esse item? O que vai conter dentro de cada dimensão, cada posição dessa aqui do vetor? Então você pode dar algumas... você pode padronizar, por exemplo, né, que a posição 1 representa um metadado 1, a posição 2 representa um metadado 2, a posição 3, metadado 3, e assim até o seu metadado N. E aqui dentro, né, você pode indicar
se aquele metadado está presente ou não naquele item, tá? Então, o 1 representaria que o metadado 1 está associado ao item 1, o 0 que não está associado. Então, seria essa uma maneira. Uma outra maneira poderia ser criar esse mesmo vetor, só que ao invés de você colocar valores binários, você poderia colocar um peso, por exemplo, o valor de TF-DF, que é uma métrica de recuperação de informação que indica qual que é a importância de um determinado termo para um determinado documento, né? Você poderia usar isso também para representar esses itens. Mas você vai utilizar então os metadados estruturados, pode também usar metadados semi-estruturados ou metadados não estruturados. Na aula de hoje a gente vai ver algoritmos que usam metadados estruturados e na aula que vem a gente vai ver algumas técnicas para transformar os metadados não estruturados ou semi-estruturados em metadados estruturados para que você possa aplicar esses algoritmos que a gente vai ver hoje. E qual que é a diferença, então, entre metadados estruturados, não estruturados e semi-estruturados? Bom, a diferença principal, pessoal, é que metadados estruturados, você vai ter uma coisa assim, ou assim, tá? Ou assim. Quer dizer, você consegue separar ou identificar muito bem um par atributo valor, tá? Então, qual que seria? Você tem aqui esse primeiro livro. Qual que é o atributo? O atributo é gênero e o valor em memória, né? Ou o atributo é autor e o valor é David Carr. Tá? Então, você consegue separar, né, consegue identificar de uma maneira bem fácil esse par atributo-valor aí para cada item seu. Mas pode acontecer de você ter, por exemplo, uma outra coluna aqui para esse livro, que seria, por exemplo, o resumo desse livro. Tá? E aí, nesse resumo, você vai ter um texto corrido aqui, ó. E nesse texto corrido, você pode ter muitas informações diferentes. Por exemplo, pode ter o enredo, pode ter, por exemplo, algum assunto tratado, né, naquele livro, pode ter alguma crítica, por exemplo, né? Enfim, pode ter várias coisas dentro desse mesmo texto, nessa posição aqui, nessa célula dessa tabela. Então você não vai ter mais essa separação clara entre atributo e valor, né? Por quê? Porque o atributo seria resumo, mas o valor você tem várias coisas ali que estão misturadas. Então a gente diz que aquela informação, que aquele metadado é não estruturado. Ou, se você quiser, você pode chamar de semi-estruturado toda essa tabela, onde você tem uma certa separação de informações, como título, gênero, autor, tipo, etc. Mas existem alguns campos que são texto corrido. Então a gente chama de metadado semi-estruturado. Bom, mas então, como eu falei, a gente vai ver metadados estruturados hoje, né? O uso de metadados estruturados para aplicar em algoritmos de recomendação baseados em conteúdo. Então vamos lá. O primeiro algoritmo que eu vou apresentar para vocês é o FBC-KNN, que é uma filtragem baseada em conteúdo que você usa informações dos metadados para calcular a similaridade entre itens.
Então, imagine, eu tenho um dado conjunto de itens, IU, que já foi avaliado pelo usuário U. O que eu preciso fazer? Eu preciso encontrar os N vizinhos mais próximos de um item I que ainda não foi avaliado. E aí eu vou usar esses vizinhos para predizer uma variação para I. Então imagina só, né? Eu tenho o meu conjunto IU, que é o espaço de todos os itens que o usuário U já tem uma avaliação. E aí eu quero calcular uma predição para um outro item R, o I, né? Então o item, então aqui eu tenho o I1, I2, I3, I4, I5, I6, I7, I8 e 9. Eu quero calcular para o R, U. Deixa eu mudar um pouquinho aqui. Quero calcular a predição do R, U, J. Tá? Bom, o que eu vou fazer? Eu vou ter que encontrar, então, os N vizinhos mais próximos de J que, que tenha sido, né, que esteja nesse conjunto do IU. Tá? Então eu vou ter que procurar aqui nesse conjunto IU aqueles itens, por exemplo, esse aqui, que sejam mais próximos do item J. Tá? Então eu vou ter que calcular, na prática, né, eu vou ter que calcular a similaridade de I1 com J, a similaridade de I2 com J, similaridade de I3 com J e assim por diante. Quer dizer, calcular essa similaridade desse item J com todos os meus itens aqui desse conjunto. Só que aí eu vou calcular essa similaridade não mais por meio da matriz de usuários por itens, tá? Então a gente não vai mais usar isso. O que a gente vai usar no lugar? A gente vai usar os metadados desses itens. Então você vai ter uma outra matriz, né, que você vai ter lá todos os seus itens, inclusive o item J, né, que vai estar ali também. E essa matriz vai ser separada pelos metadados que você está considerando na tua base. Então você tem o metadado 1, metadado 2, metadado 3, metadado 4 e assim por diante. E aí você pode ter essa matriz no formato binário, né? Então você vai colocar aqui se aquele item está contido, quer dizer, se aquele item contém ou não aquele metadado, beleza? E aí a ideia é que você calcule essa similaridade de J com todos os outros itens, quer dizer, esse J com todos os outros itens, usando essa matriz aqui agora. Tá? Então é exatamente essa similaridade do item I e alguma coisa, né, por J. Tá bom? Então, essa é a principal diferença, né, dessa abordagem aqui com aquela do item KNN. Do item KNN, você vai usar essa matriz. Aqui você vai usar essa matriz no cálculo da similaridade. Vamos ver um exemplo. Bom, então olha só o exemplo, pessoal. Imagina que eu tenho essa base, onde eu tenho 6 filmes, The Princess Diary, Ocean's 11, The Lion King, Braveheart
Independence Day e Debbie Lloyd, né? Eu tenho 4 usuários aqui, ó. E aí eu tenho a minha matriz de interações com feedback explícito, tá? E eu vou ter uma outra matriz, pessoal, que é representada então pelos itens versus os meus metadados. E eu vou indicar, nesse caso aqui, se aquele metadado está associado àquele item ou não. Então eu posso dizer, por exemplo, que The Princess Diary, Diário de uma Princesa, é classificado como drama e comédia. Já, por exemplo, Coração Valente, né, Braveheart, ele é classificado como drama e ação. Debbie Lloyd, por exemplo, seria apenas comédia, tá? Então eu vou ter que ter essa matriz aqui, né, de metadados. Você pode ter mais do que esses metadados aqui, pode ter uma lista bem grande, tá, de metadados, inclusive de diferentes tipos, não só de gêneros, e associação com os itens, né? Bom, vamos lá. Como que é feita então a recomendação aí nesse cenário, né? A gente vai ter que então que calcular as similaridades entre os itens usando os vetores de atributos. Para isso você pode usar métricas diferentes, como cosseno, Pearson. Essas duas que estão aqui a gente já viu, né, na aula passada, que é cosseno e Pearson, lá no caso de aplicar a matriz de notas, né, de avaliações. Então hoje eu vou falar sobre o Jacquard, que é uma outra métrica que ela é bem fácil também de entender, né? O Jacquard, pessoal, vamos vir aqui ó, no nosso exemplo. Eu vou ter que fazer o seguinte, né? Eu vou ter que calcular então a similaridade de todos os itens entre si, tá? Então, por exemplo, se eu quero calcular, né, qual que é a nota que a Jéssica daria para The Princess Diary, então eu vou calcular a similaridade desse item com todos os outros itens, e aí eu vou usar Jacquard aqui nesse caso. Então, como que funciona a Jacquard? O Jacquard, pessoal, Jacquard é classificado, então, é definido, né, como a intersecção de dois conjuntos, e aqui eu tenho o número desse conjunto de intersecção, né, o tamanho, né, desse conjunto, dividido pelo tamanho do conjunto resultado da união desses dois conjuntos. Então, por exemplo, eu quero calcular Jacquard entre The Princess Diary e Ocean's 11. Isso aqui então vai ser, eu vou pegar então o conjunto do Diário de uma Princesa, que é drama e comédia, e vou fazer a intersecção com o conjunto do Ocean's 11, que é ação e comédia. Então a intersecção aqui é apenas no gênero comédia, então o numerador aqui seria 1, né? Tá? E a divisão, quer dizer, eu vou somar, né? Eu vou concatenar, vou agregar, né, os dois conjuntos. Então aqui eu vou ter 1, 2 e 3, né? Que daí eu não vou contar duas vezes, então seria simplesmente 3, né? Que é drama, ação e comédia. Então 1 dividido por 3. Tá? Então esse aqui é o Jacquard. Então, e esse valor aqui seria exatamente a similaridade entre esses dois filmes que estão aí.
Bom, uma vez que eu calculei essa similaridade, o que eu faço? Eu vou selecionar os K itens mais similares ao que eu estou procurando, né, que eu quero recomendar, e que tenha sido avaliado por U. Então, calculando essa similaridade, eu vou encontrar aqui qual ou quais são os itens mais similares a esse, que é o que eu quero calcular essa predição. E dado esse vetor, né, de filmes, de itens em ordem decrescente de similaridade, eu pego os K primeiros valores que tenham sido avaliados pela Jéssica, né, que tem um valor aqui. Tá? Nesse caso aqui, a Jéssica avaliou todos os outros filmes. Então eu vou ter que calcular Jacquard entre Jéssica com todos e eu vou pegar os dois filmes mais similares a The Princess Diary. Tá? Então se eu quero, por exemplo, K igual a 2, né? Pego os dois mais similares. E, bom, e aí depois, pessoal, o cálculo da predição é essa daqui, que é uma média ponderada da similaridade, quer dizer, da nota que o usuário deu para aqueles outros itens mais similares, ponderado pela similaridade entre aqueles itens. Então, supondo que os filmes mais próximos a The Princess Diary seriam, sei lá, seria o Braveheart e seria, não sei, e Ocean's Eleven, tá? É que você tem que calcular o Jacquard, mas supondo que sejam esses dois. O que eu vou fazer? Eu vou pegar a similaridade de Ocean's Eleven vezes a nota que a Jéssica deu para esse filme, que é 2, mais aqui a similaridade entre Ocean's Eleven com Princess Diary, né? Mais a similaridade de Braveheart com The Princess Diary vezes a nota que ela deu para esse filme, que é 3. Tudo isso dividido pela similaridade de OE TPD mais similaridade de BTPD, né? Tá? Que é exatamente essa fórmula que está aqui, ó. Tá bom? Então isso aqui é exatamente o que a gente fez lá para filtragem colaborativa. A única diferença é que aqui a gente não está considerando o viés, o bias. Então reparem que eu não estou fazendo o R, o J menos o R de U. Tá? Por quê? Porque você está usando só um único usuário, né? Então esse viés aqui não vai ter influência para um único usuário. Pode ser que para os itens tenha alguma coisa, tá? Mas também não é muito comum você fazer isso. Então você aplica essa fórmula aqui sem usar vieses, tá? Bom, vamos ver um exemplo mais concreto disso daí. Então o que eu vou fazer, pessoal? Tem aqui o código desse modelo, mas a gente vai começar pelo final aqui, ó, que é ler a nossa base inicialmente. Então eu vou pegar aqui, vou fazer a leitura dessa base UA.base, que é a base lá do MovieLens, na verdade, tá? Então eu tenho aqui ó, um head de R, que eu tenho aqui usuários na primeira coluna, itens na segunda coluna,
notas que esses usuários deram para esses itens e o timestamp que está aqui. E eu vou também vou fazer a leitura de um outro arquivo, que é o que o MovieLens também me oferece, que é o u.item. Ele tem lá um separador também que eu vou colocar aqui, que é o pipeline. Vou colocar também essas outras flags que estão aqui, tá? E o que eu tenho, ó? Seria esse negócio que está aqui, né? Então esse arquivo u.item, ele me oferece o título de cada filme ali da MovieLens, o ano de talvez de inserção, né, na base ou de alguma coisa ali, né, de lançamento, né? Depois esse outro aqui, eu não lembro para que serve. Esse outra coluna aqui é o link para a base da IMDb desse filme. E depois eu tenho aqui um outro conjunto aqui de valores binários que são referentes aos gêneros de cada filme, tá? Então, o que a gente vai usar aqui a princípio não vai ser essas coisas aqui iniciais, vai ser apenas essa lista aqui de gêneros. Então, começa a partir da coluna V6, coluna 6 até a 24. Então, eu vou tirar apenas elas aqui, ó, eu vou colocar numa variável gêneros, então o M do que? De todas as linhas, então eu coloco aqui vírgula, e aí da linha da coluna 6 até a coluna 24, tá? Então agora eu tenho aqui, né? Então eu só separei. A gente pode também obter os gêneros correspondentes a cada uma dessas colunas, tá? Então isso aqui está dentro desse arquivo que também vem lá na base, u.genre. Tá errado aqui, né? u.genre. Também tem que definir aqui o separador. E o quote também tem que ser definido. Tá, então esse genres.name genres.names tem aqui então, ó, todos os gêneros possíveis dos filmes desta base aí que eu estou usando, tá? É a base da MovieLens 100K, tá? Para quem não sabe, MovieLens 100K, que é a menor que tem lá no site da MovieLens. Então, o que eu vou fazer com isso, né? Eu vou usar isso para atribuir aqui nomes a essas colunas da minha tabela aqui que relaciona itens com gêneros. Então eu vou colocar aqui, ó, call names daquela tabela de gêneros. Eu vou pegar genres.names apenas a primeira coluna, né? Que é essa daqui, ó. Tá? Então, ó, head de genres. Então tá aqui, ó, tá certinho. Então aqui o primeiro filme, ele é o Toy Story. O Toy Story, para quem não assistiu, ele é classificado então como animação, como filmes para crianças e como comédia. O resto ele é tudo zero. Beleza? O segundo filme ele é classificado como ação, aventura e thriller. Tá? E assim por diante. Muito bem.
Agora, eu vou voltar então aqui e vou mostrar para vocês como que a gente define o nosso modelo, né? O que eu vou receber aqui eu estou criando então aqui uma função chamada de item attr, que vai ser que vai receber um arquivo de treinamento. Então esse arquivo de treinamento aqui vai ser aquele formato que eu tenho, que seria user ID, item ID e o rating. E aí todos os caras vão estar aqui listados, né? Todas as interações. E o arquivo de features, ele é nesse formato item por gênero. E aqui eu tenho zeros e uns aqui, né? Beleza? Então eu vou passar esses dois arquivos aqui, essas duas informações, duas tabelas como parâmetro para a função. Vou definir já um valor de k, quantos vizinhos mais próximos eu vou querer. O que eu vou fazer dentro desta função? Eu vou, primeiro, aqui no caso essa variável train, ela tem também um timestamp aqui, tá? Timestamp, que também vai estar aqui, que é exatamente essa daqui, né, ó. Não. Essa. Tá? Que é essa daqui que a gente vai passar comparando, exatamente neste formato que está aqui. Beleza? E a matriz de... E aí o que eu faço aqui dentro? Eu vou ter uma outra variável, ratings, que vai pegar apenas as 3 primeiras colunas dessa matriz, tá? Bom, o que eu vou fazer aqui, pessoal? Primeiro eu vou dar um nome para cada uma dessas colunas, porque a gente vai fazer um reshape dessa tabela que está aí. Então, eu estou dando nome aqui para a coluna 1, que é o User ID, coluna 2, que é o Item ID, e a terceira coluna, que é o Rating. Tá? Exatamente isso daqui, excluindo essa quarta coluna, que é o que eu fiz aqui nessa linha anterior. Bom, eu vou fazer um reshape deste arquivo para ficar mais fácil calcular a similaridade. Fazer esse reshape significa usar então essa função dcast que está nessa biblioteca reshape2 do R, que ele vai então transformar esse formato, né, nesse formato assim, ó. Tá? Então, quer dizer, você tem um formato aqui que ele é bastante usado em matrizes esparsas, a gente está transformando nesse formato aqui que é uma matriz cheia, né? Onde você vai ter um monte de valor aqui que é zero, mas mesmo assim a gente vai usar ele aqui nesse exemplo. Só um adendo aqui, pessoal, para calcular similaridade, existem algumas bibliotecas que você exige que você use uma matriz completa como essa para calcular a similaridade de linha por linha ou de coluna por coluna. Mas em Python existe também a biblioteca lá do sklearn que faz o gerenciamento de dados esparsos, de matrizes esparsas, que também tem uma função para calcular a similaridade usando uma representação como essa que está aqui. Então, dá uma olhada lá em sparse matrix, lá da biblioteca sklearn,
Python, tá? Que dá para você não precisa fazer esse processo aqui, né? Dá para você calcular a similaridade direto com esses dados, tá? Mas nesse caso aqui eu estou fazendo esse reshape, que é feito nessa linha. Essa outra linha aqui eu simplesmente atribuo para zero aqueles valores que são desconhecidos, quer dizer, esses valores aqui que não tem uma linha correspondente aqui nessa matriz, eles vão ficar com valores desconhecidos, né? Que é not available. Então o que eu faço? Aqueles valores que são not available, eu zero eles, seto para zero, tá? Aqui eu estou excluindo a última coluna, que ela não é usada. Depois, essa biblioteca proxy é usada para eu chamar a função simil, que é calcular a similaridade. Então, essa função de calcular a similaridade, eu aplico ela na minha matriz de gêneros, tá? E aí eu vou usar o método de Jacquard para calcular essa similaridade. Beleza? Então essa função simil, né, vai receber essa matriz geners. Essa matriz geners é nesse formato que está aqui, né, ó, itens por gêneros. E ela, por default, ela calcula a similaridade linha por linha, tá? E aí esse resultado vai ser atribuído nessa variável sim, que depois é transformado para uma matriz e depois eu zero também aqueles valores que são desconhecidos, tá? E aí eu vou retornar para fora quem? A similaridade, o valor de K, que na verdade não vou usar aqui, e a minha matriz de ratings, que ela foi remodelada, tá bom? Muito bem. Esse arquivo, então, eu tenho ele já aqui implementado. Eu só vou copiar e colar ele aqui em cima, ó. Tá? E aí o próximo passo seria eu ter a minha função de predição. O que essa função de predição vai fazer para mim, né? Então, olha só, o que a gente fez até agora foi calcular essas similaridades nessa matriz que está aqui. Agora, a outra, que é essa função aqui, né? A outra função agora, o segundo passo, é realmente calcular a predição. Então, aí eu tenho então essa função aqui, ó, que vai fazer isso para mim. Como que ela funciona? Eu mando o meu modelo para dentro dessa função, que é o que vai ser, que vai conter, né, a similaridade, vai ter a matriz de notas e é só, né? E aí aqui dentro eu vou fazer o seguinte, né? Eu vou em primeiro fazer uma ordenação dos itens pela similaridade. Então esse model cifrão sim é exatamente aquela matriz de similaridade que vai ser retornada por meio dessa chamada que está aqui, ó. Tá? Então essa função simil, ela me retorna uma matriz de similaridade que é nesse formato assim, ó. E aqui eu tenho os valores de similaridade de item por item, beleza? E aí o que eu vou fazer? Dado um determinado item, que é esse cara aqui, ó, que eu passei como parâmetro, que vai estar associado, por exemplo, a uma determinada linha daquela matriz, sim, eu ordeno aqueles caras, né? Ordeno esses itens de modo inverso, ó, tem um menuzinho aqui. Então, quer dizer, eu vou pegar esse vetor e vou aplicar um sort nele inverso, tá?
inverso, que vai ser exatamente, então, os itens mais similares a esse item I que está aqui. Tudo bem? Que eu vou, então, armazenar nessa variável SimilarItems. Bom, além dos itens mais similares, eu tenho que saber também quais foram os itens que foram avaliados pelo usuário U. Como que eu faço isso? Essa informação, pessoal, está contida na minha matriz de ratings que eu dei um reshape nela aqui, ó. Então, é uma matriz de ratings, que é exatamente essa que eu mando lá para fora também, ó, para o meu modelo, tá? Qual que é o formato dela? É simplesmente usuários por itens. E aqui eu tenho as notas, né, que pode ter valores cheios, né, ou zero, ou valores ou zero, tá? Porque até aqui eu zerei aqueles que são desconhecidos. Bom, e aí aqui o que eu vou fazer? A função which que está aqui, pessoal, ela não me retorna o conteúdo de fato, ela me retorna a posição daquele conteúdo. Então, o que eu estou passando aqui como parâmetro dessa função which? Eu estou passando uma condição que é quando eu quero obter aquelas notas maiores do que zero. Só que essas notas maiores do que zero está sendo como entrada da função which, então eu vou retornar as posições daquelas notas maiores do que zero. Tá? Então, por exemplo, nesse caso aqui, eu tenho a posição 1, posição 2, a posição 3, posição 4, posição 5, que isso aqui, na verdade, é os próprios IDs de cada item. Então, quando eu faço which de ratings, como é que é? De ratings daquele usuário maior do que zero, isso aqui vai me retornar, para esse exemplo, vai me retornar 1, 4 e 5, tá? Que é correspondente, então, a essa posição e a essa posição, que é exatamente os IDs dos itens avaliados por U. Tudo bem? Bom, se eu tenho aqui, então, aqueles itens mais similares, e aqui eu tenho os itens avaliados por U, então é simplesmente eu calculo a intersecção desses dois conjuntos, que está aqui. Uma vez que eu calculo essa intersecção, eu pego os K primeiros valores. Então isso aqui vai me retornar os itens mais similares e que também foram avaliados por U. Tá? Então é exatamente esse conjunto aqui, ó, I de UI. O que é o I de UI? É conjunto dos K itens mais similares a I que foram avaliados por U. Beleza? Bom, tenho esse conjunto, agora é só eu calcular aqui, ó, a minha média ponderada. Então, eu vou percorrer todos esses itens e vou agregar nessa variável sum de sim, que é o meu denominador, né, todas as minhas similaridades do item que eu quero calcular a predição versus o item
que está nesse conjunto aqui dos mais similares e que foram avaliados pelo usuário. E o numerador é esse aqui, ó. O numerador é a similaridade vezes a nota. Tá? Então esse bloquinho que está aqui é exatamente a implementação dessa função. Essa função que está aqui. Tá? Então, numerador, denominador. Numerador e o denominador. Tá bom? Aqui eu só verifico se vai dar divisão por zero, tá? Então eu só retorno zero se o denominador for zero. E aí, caso contrário, eu retorno a divisão de um pelo outro. Tá bom? Então essa daqui é a implementação desse algoritmo. Então, ó, eu tenho também ela pronta aqui, implementada. Só vou copiar aqui. E agora eu vou chamar, né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou dar um source. Não, source não precisa, né? Então, eu vou criar o meu modelo primeiro do item TTR, que é esse cara aqui de cima, né? Eu vou chamar aquela função para calcular a similaridade, passando a minha matriz de notas e passando a minha matriz de metadados. Então ele vai calcular a similaridade. Acho que ele foi, né? Acho que ele só deu um warning aí. E agora eu vou calcular a predição, passando então o meu modelo, tá? Que é essa função aqui que eu estou chamando. Ó. Passo o modelo que eu acabei de calcular. O usuário que eu quero encontrar uma recomendação, uma predição para um determinado item que eu passo como parâmetro também. Então, supondo que eu quero calcular a predição do usuário 100 para o item 200. Tá? Deu nota 2, né? Nota 2. Tá? Para o item, aí você pode ver quantos itens aqui você quer, né? Beleza? Então, essas aqui seriam as notas calculadas aí para esses pares, né? Usuários e itens. Tudo bem, gente? Bom, a gente pode ter algumas variações nesse algoritmo, né? Que é, por exemplo, alterar o número de vizinhos. Então, como eu falei, você pode criar um gráfico, né? Para diferentes valores de vizinhança, e aqui o teu RMSE, por exemplo, tá? Saber aqui se ele está caindo ou se ele está subindo, né? Pode utilizar limiares superiores e inferiores para a similaridade. Então, limiar inferior quer dizer que, por exemplo, se eu tenho um item que ele é muito diferenciado dos outros itens da base, pode ser que essa similaridade seja baixa e vai ser difícil você usar essa função para calcular a predição dele comparando-se com esses outros itens que são bem diferentes dele. E um limiar superior é a mesma coisa, né? Se você pode, por exemplo, pensar que uma similaridade muito alta entre dois itens implica que aqueles dois itens são extremamente parecidos e o usuário pode ser que ele já tenha visto ou que ele não queira receber recomendações tão parecidas, né, com outras que ele já recebeu, tá? Então você pode fazer essas coisas aí. E como vantagem desse modelo é que ele é bom para modelar interesses de curtíssimo prazo ou itens que formam uma história em sequência. Por exemplo, eu tenho lá o Senhor dos Anéis 1, 2 e 3. Então, se ele assistiu o primeiro, então você pode recomendar o 2 e o 3 porque você vai ter uma alta similaridade entre esses filmes. Tá?
E pode ser usado em combinação com outros métodos para modelar preferências de longo prazo, né? Porque preferências de longo prazo vai ser um pouco complicado de você usar esse método, porque se você pensa em longo prazo, você vai ter um histórico muito grande desse usuário, né? Um perfil muito grande. E aí você calcular a correlação desse perfil com os metadados também pode não dar resultados legais. Beleza? Bom, um outro método, pessoal, que pode ser usado para filtragem baseada em conteúdo são os métodos probabilísticos, que é a mesma ideia que a gente teve lá na filtragem colaborativa, só que agora a gente não vai mais considerar as notas em si dos outros usuários, mas sim os próprios metadados, tá? Então, baseado também na teorema de Bayes, né? Então, a probabilidade de um evento Y ocorrer dado uma condição X é igual à probabilidade da condição X dado Y, dado o Y, né, vezes o P de Y, dividido por P de X, e aí aqui eu tenho o produtório, né, para todos os valores de X que estão aqui. Bom, como é que a gente modela isso no cenário de filtragem baseada em conteúdo? No caso, o P de x, quer dizer, o x, né, vai ser o vetor de características do item i, tá bom? Então, qual que é a probabilidade de um item ser relevante dado os metadados desse item i, tá? Essa que é a ideia. E também vou fazer a mesma coisa para a probabilidade do item não ser relevante, dados também esses metadados desse item i também. Então é mais ou menos, você vai calcular, dado então os metadados, quer dizer, o usuário ele vai olhar um filme, ele vai olhar os metadados desse filme, e aí ele mesmo vai classificar se é relevante ou se não é relevante, se vale a pena assistir ou não. Então a gente vai fazer uma coisa parecida aqui, né? Então a gente vai calcular a probabilidade de ser relevante ou não ser relevante, dado que a gente tem as informações descritivas de cada item. Bom, então isso daqui vai ser mapeado para a probabilidade de metadados de i, considerando que o item é relevante, vezes a probabilidade do item ser relevante. Tá? E aqui isso aqui vai ser traduzido como a probabilidade de cada um desses metadados do item i, dado que o item não é relevante, vezes a probabilidade do item não ser relevante. Tá? O x aqui ó, do denominador pode ser removido, porque é constante. E aí essa probabilidade que está aqui, né, essa primeira que está aqui, vai ser o produtório para cada metadado, né? Então vai ser o produtório da probabilidade do metadado 1, dado que o item é relevante. Então isso daqui é para todos os valores, né? Então para o m de i aqui, o i aqui variando. Tá? Então vamos ver um exemplo que fica mais claro, né? Reparem que eu tenho essa tabela. Essa tabela aqui, ela é o seguinte, eu tenho aqui os itens,
tenho... isso aqui são os meus metadados. Que pode ser, por exemplo, os gêneros também. Aqui nesse caso é palavra-chave. Mas pode ser gêneros, pode ser atores, etc. Tá? Então, se aquele metadado está associado àquele item, ele recebe o valor 1. Tá? Então, o recommender está associado ao item 1. Intelligent está associado também ao item 1. Learning também. E school não. Tá? Então, eu tenho essa tabela que está aí. E nesse caso aqui, pessoal, eu tenho essa última coluna, que é o label, né, correspondente ao usuário U, tá? Então, para cada usuário, você vai ter aí um label. Então, dado que esse item tem esses metadados, o que aquele usuário específico U, ele achou desse item? Ele deu um label que é relevante. Para o item 2, aquele mesmo usuário U, ele deu um label não relevante. Para o item 3, ele deu relevante, e assim por diante. Tá bom? Bom, então o que eu vou fazer? Eu vou calcular a probabilidade. Primeiro, né, o mais simples, né, o mais fácil é calcular essas probabilidades aqui que não são condicionais, tá? Essas aqui que não são condicionais. Que eu faço exatamente por meio disso aqui, ó. Qual que é a probabilidade de eu ter um rótulo relevante ou ter um rótulo não relevante, dado aquele usuário, né? Então, o usuário ele é mais criterioso, ele vai dar mais labels como N do que labels como R, tá? Então, você vai calcular exatamente, eu quero calcular então isso aqui, né? O que o usuário achou do item 6, dado que esse item tem esses metadados, né? Bom, o P de Y eu tenho o P do rótulo ser relevante ou do rótulo ser não relevante. De ser relevante, eu tenho 3 de 5, tá? Que é esse cara aqui que vai me dar 0,6. E de não relevante, eu tenho 1, 2 de 5, que vai me dar 0,4. Tá? Então, está calculado o P de Y. Agora, vamos calcular o P de X, dado R, e o P de X dado N. Tá? Aqui está errado, né? Aqui é N. Bom, então, para o primeiro caso, né, eu vou ter o X é o conjunto de metadados. Então, qual que é a probabilidade de o recommender ser 1, intelligent ser 1, learning ser 0 e school ser 0, tá? Que eu peguei daqui, ó, dado que o label é R. Tá? Bom, então eu vou ver aqui a probabilidade de recommender ser 1, dado que o label é R. Então, para todos os labels R, que é esse, esse e esse, quantos desses três o recommender é 1? Então eu tenho esse, eu tenho esse, eu tenho esse. Então é 3 de 3, tá? 3 de 3. Agora, desses mesmos itens que são relevantes, quantos desses três, eu tenho intelligent igual a 1? Então eu tenho 1 e eu tenho 2. Então vai me dar 2 de 3. E agora para learning igual a 0. Learning igual a 0 eu tenho esse cara aqui só. Então é 1 de 3. E school igual a 0 eu tenho esse e eu tenho esse.
que vai me dar 2 de 3. Tá? Então o valor vai me dar 0,149. Faço a mesma coisa aqui, né, para os não relevantes. Vai me dar um valor zero, vai zerar aqui, né? Então, dado que isso é maior do que isso, eu considero esse label aqui como relevante. Tá? Bom, uma outra técnica, pessoal, que eu vou apresentar, que é a última, né, dessa aula, é usando o aprendizado de máquina. Então vai ser algo parecido com o que a gente viu lá com a fatoração de matriz. Só que é mais simples, na verdade. Então, no caso da fatoração de matriz, você tinha que aprender duas matrizes, a matriz P e a matriz Q. Aqui não, aqui a gente vai aprender uma única matriz que corresponde aos perfis dos usuários e como que isso se relaciona com aquela matriz M de metadados, que vai ser constante, né? Vai ser fixo. Tá? Então a gente vai aprender perfis aqui de cada usuário, tá? E vai saber, então a gente vai obter o quanto que o usuário gosta de cada um desses metadados ali dos filmes, tá? Dos itens. Então, a recomendação baseada em conteúdo pode ser vista como um problema de classificação ou regressão. Classificação você vai classificar entre relevante ou não relevante. E regressão você pode encontrar um modelo que vai encontrar uma predição de uma nota, tá? A gente vai ver aqui um modelo linear, tá? O modelo linear ele é capaz então de encontrar uma reta, tá? Separando os relevantes dos não relevantes. Então esse modelo é um dos mais simples possíveis, tá? De aprendizado de máquina, que usa então esse modelo linear. Mas assim, é logicamente que existem técnicas muito mais avançadas, porque o próprio modelo linear ele não vai ser capaz de separar bonitinho, como está aqui nessa figura, os itens que são relevantes dos não relevantes para um determinado usuário, né? Mas enfim, vamos ver aqui a ideia principal. Então, eu vou ter o seguinte, ó. Vou ter aquele mesmo exemplo que eu tinha de matriz aqui de notas, matriz de metadados, os meus filmes, itens e os meus usuários. Aqui as interações, né, que estão aqui em cima. E embaixo eu tenho os valores binários, né, de associação dos gêneros para cada filme. Eu vou usar aqui uma nomenclatura um pouco diferente, que depois tem a referência, né, mais lá no final do slide, da aula, que vai dar para vocês verem direitinho lá com essa mesma nomenclatura de agora, tá? Então, o que eu tenho? Esses caras que estão aqui, esses tetas, são exatamente os perfis que vão ser treinados, tá? Treináveis. É isso aqui que eu vou treinar. A partir, então, dessas interações que eu tenho aqui, né? O que eu tenho aqui, né? Esses caras são as minhas amostras, tá? Minhas amostras, que quer dizer seriam os meus itens. E esses caras que estão aqui são os meus atributos. Atributos
ou metadados, tá? Então, o que eu vou fazer? Para cada usuário U, a gente quer aprender um perfil θ de U, onde esse perfil ele vai pertencer ao conjunto dos números reais, com dimensão m mais 1. Esse m mais 1, o que quer dizer? O m é a quantidade de atributos, e o mais 1 quer dizer que eu vou adicionar um bias, tá? Um bias, ou um viés. Então, o meu perfil ele não vai ser simplesmente de 4, né? Ele vai ter mais um outro aqui, que é o θ de 5, que isso aqui vai ser o meu bias. Tá bom? E a predição vai ser realizada como? Então, a nota que o usuário daria para um item seria aquele perfil daquele usuário, elevado, quer dizer, transposto disso, vezes o meu, a minha amostra, né, que é o x de i. Então, que seria, por exemplo, esse cara aqui. Então, para eu calcular, por exemplo, a nota que a Jéssica daria para The Princess Diary, eu vou pegar, então, o perfil dela, supondo que seja esse perfil aqui que foi treinado, tá? E eu vou calcular, então, a multiplicação desse negócio por isso, mais isso por isso, mais isso por isso, mais isso por isso, e mais um, que é o viés, vezes isso, tá? E aí isso vai ser o resultado. Então, vai ter esse resultado aqui, que vai me dar o valor 3. Tá? Então, essa é a ideia. Então, o que a gente precisa? A gente precisa encontrar esse perfil, que são esses pesos que estão aqui, de modo que, depois, quando a gente aplica essa função, a gente obtenha a predição. Tá certo? Bom, só aqui ver direitinho aqui as anotações, né? Então, cai o conjunto de pares de usuário item cujas notas são conhecidas, quer dizer que estão no conjunto de treinamento. O R e o I é a nota dada pelo usuário U para o item I. O X elevado a I é o vetor de características do item I, tá? Que é exatamente isso aqui, né? Ó. O vetor de características do item, tá? Do item. O x1, x2, x3, x4 é cada atributo, né? O M é a quantidade de características que eu tenho, de metadados, por exemplo. C é o conjunto de usuários e P é o conjunto de itens. E o θ de U é o vetor de parâmetros ou perfil desse usuário, onde esse perfil pertence ao conjunto dos números reais com dimensão m mais 1 por causa do viés. Beleza? Bom, então pessoal, fazendo todo aquele processo que a gente viu lá em fatoração de matriz, a gente quer minimizar o RMSE, né, que é a nota real menos a nota predita elevado ao quadrado. E daí que isso aqui pode ser a mesma coisa de eu fazer a nota predita menos a nota real ao quadrado. E aí esse cara que está aqui, né, que é a nota predita, segundo o nosso modelo,
que é esse negócio aqui, vai ser o θ de U transposta pelo multiplicação, né, pelo x de I. Tá? Então, por isso que quando a gente aqui virou esse aprendizado, né? Então, esse negócio aqui é a nota predita, aqui é a nota real, estou elevando ao quadrado. Esse meio que está aqui, pessoal, foi adicionado aí por quê? Porque depois, quando você aplica a derivada, esse 2 desce para cá, vai ficar aqui, aí eu vou cortar esse 2 com esse 2, tá? Então é só para sumir com esse 2 que está aqui, por isso que tem esse meio aqui antes do somatório. E aqui eu tenho então todos os itens tal que o usuário, o par usuário e item é conhecido. Então eu vou percorrer todos os itens que o usuário avaliou, tá? O usuário em questão é aquele que eu estou encontrando o perfil dele. Estou treinando o perfil dele, né? Ou otimizando, né, o perfil dele. E essa parte que está aqui, pessoal, é o termo de regularização. Regularização. Tá bom? Que é simplesmente pegar aquele parâmetro que vai ser ajustado e levar ao quadrado. Para todos os perfis, eu tenho a fórmula mais genérica, tá? Que é simplesmente adicionar mais um outro somatório aqui para todos os usuários. E aqui também, né, na regularização. O resto é igual a de cima. Tá? Então, ao invés de fazer para um único usuário, aqui eu estou fazendo para todos os usuários. Bom, a função custo ou objetivo, tá, vai ser exatamente essa daqui, tá? Vai ser essa daqui. E que eu só estou chamando de J, né, que é a nomenclatura aí para a função objetivo, tá? E aqui eu estou calculando as derivadas em relação a cada perfil, tá? Uma coisa que é interessante é que para o viés você pode não usar aqui o termo de regularização, tá? Então aqui eu estou separando, né? Para quando eu chegar no viés, que é quando k for igual a mais 1, eu não aplico a regularização, só para os valores de 1 a m. Beleza? Bom, eu estou aplicando as derivadas, eu não vou entrar em detalhes de como que eu saí disso e vim para cá, né, porque faz parte de cálculo, né, eu já expliquei um pouco lá para vocês na aula de fatoração de matriz, mas essas são as derivadas. E repare então que eu só vou ter o θ de U, tá? Para cá, né, onde esse K aqui varia de 1 até m mais 1, né, que é o vetor, né, do usuário U. Aí você tem lá 1, 2, 3 até o m mais 1. Então você tem que encontrar aqui esses valores aqui para ajustar, né? Então é exatamente só essa matriz de usuários por metadados que eu vou fazer esse ajuste. Ao contrário da fatoração de matriz, que eu fazia isso para duas matrizes. Uma de usuários por fatores e outra por itens por fatores. Aqui é mais simples, é só usuários por metadados. Tá? Bom, nesse slide, pessoal, eu coloquei aqui o gradiente descendente e o gradiente descendente estocástico só para ficar claro que existe a diferença entre os dois, tá?
Enquanto que no gradiente descendente, para você fazer a atualização de um peso, você vai percorrer todos os itens que aquele usuário visitou. Aqui embaixo você vai fazer apenas para um par usuário item, tá? Então reparem que esse somatório que está aqui não é feito aqui embaixo. Então esse caso aqui você é mais rápido, né? Então o aprendizado, imagina que você tem lá, né, até coloquei num exemplo, imagina que você tem lá, você quer chegar no fundo, né, desse gráfico, enquanto que o descendente estocástico ele vai fazendo algo assim, né, até chegar lá no fundo, o gradiente descendente sem ser o estocástico, ele é mais direto, tá? Ele vai fazendo assim rapidamente até chegar lá. Só que cada iteração dessa daqui, ela demora mais. Então, assim, a gente vai usar essa daqui, na verdade, tá? Para calcular a atualização. E aí é o que está aqui nesse código. O que eu vou fazer, né? Eu tenho número de usuários, número de itens, que eu estou pegando aqui o máximo, né, dos IDs do conjunto de treinamento e conjunto de teste, tá? Aqui o número de características que eu tenho, que eu pego lá o número de colunas da minha matriz de características, que é então itens por metadados, né? Então eu vou pegar esse tamanho aqui. Nessa linha aqui, pessoal, esse cbinding, ele adiciona uma última coluna aqui, ó, que é o m mais 1. Ele vai adicionar mais essa coluna com valor 1, tá? Com valor 1, que então é adicionar, isso aqui é o viés, tá? Então ele está adicionando o viés aí nessa matriz de features. E aqui eu estou inicializando a minha matriz de perfis como uma matriz, então. Qual que é a dimensão dela? É número de usuários por número de características mais 1. Tá? Então minha matriz aqui de perfis é usuários por m mais 1, né? Tá? Que é o θ, né? Bom, e aí aqui eu tenho a iteração, né? Então, para o meu conjunto de treinamento, eu vou pegar o ID do usuário, da coluna 1, o ID do item, da coluna 2, a nota real, da coluna 3. O erro eu calculo como a multiplicação do vetor, né, da linha daquele usuário U pela linha ali da minha matriz de características, né? Que é exatamente isso daqui, é o θ de U transposto vezes o x de I, tá? Que é o meu modelo, né? Menos o nota real, e aqui eu tenho a minha atualização. Para cada característica, o que eu faço? Eu vou atualizar aquela célula daquela matriz, né? Então eu pego o valor anterior, menos a taxa de aprendizado, vezes o erro, vezes o valor 1 ou 0 daquela característica, né? Mais a regularização. Então essa linha que está aqui, né, é exatamente eu aplicar esse negócio que está aqui, ó. O valor anterior menos o aprendizado, vezes o erro, vezes o x, mais a regularização, que é exatamente essa linha aqui. Tá? E para o viés, que é essa parte aqui de baixo, eu simplesmente não adiciono isso aqui, ó. Então não tenho essa parte, o resto é igual a de cima.
Beleza? Então eu retorno os meus perfis desses usuários e aí eu consigo depois calcular a predição, tá bom? Então, vamos lá, né? Vamos fazer aqui, ó. Eu tenho a minha implementação, que é essa, que eu acabei de explicar. Aí eu tenho a minha função de predição. Quer dizer o quê? Que eu vou pegar eu vou, dado um usuário, né? Quer dizer, dado a minha matriz de características, eu estou adicionando aqui o viés novamente, que eu estou fora, né, da minha função lá de treinamento. E aí aqui eu já vou ter mandado o modelo aqui para dentro dessa função. E aí eu faço a multiplicação do perfil pela matriz, pelo vetor que representa aquele item, tá? Então isso daí está aqui. Opa, isso aqui. E aí eu tenho a chamada, né? O chamado. Então eu tenho aqui a minha matriz R, que eu já li. O de teste. Essa matriz de teste, pessoal, é só para você saber qual que é o número qual que é o número máximo de itens ou de usuários que você tem na base, tá? Porque se você só considera o treinamento, pode ser que tenha um item que esteja no teste, mas que não esteja no treinamento. E aí você vai criar a sua matriz com um valor, com um tamanho menor do que necessário, tá? A minha matriz de gêneros eu já obtive, né? Que já está aqui, né? Ó, head de gêneros, tá bom? Então vamos chamar aqui o modelo para ele ser treinado, né? Model linear CBF RT e gêneros. Tá? Então ele vai treinar aí o modelo. Então terminou, pessoal, de treinar. Agora é só eu chamar a função predict. Predict. Que eu passo o modelo que eu treinei, um ID qualquer de um usuário, por exemplo, usuário 100, para o item, por exemplo, 344, e matriz de gêneros. Tá? 2,68. Então ele vai chamar essa função e vai calcular a multiplicação, né, do perfil do usuário com essa matriz aqui daquele item correspondente. Tá bom? Bom, para finalizar então, pessoal, algumas limitações da filtragem baseada em conteúdo. A primeira delas é que palavras-chave ou características podem não ser suficientes para julgar a qualidade ou relevância de um item. Então pode ser, por exemplo, que você tenha uma determinada palavra ali, né, que não vai indicar nenhuma informação ali que seja realmente útil de acordo com a preferência do usuário, tá? Você tem um outro problema também, que é o problema do novo usuário, quer dizer, o perfil desse usuário, você não vai conseguir fazer, né, criar esse perfil, porque esse usuário não tem
muitas interações suficientes, né, para você criar esse perfil. E tem um outro problema que é o problema da sobreespecialização. O problema da sobreespecialização, pessoal, acontece quando o sistema ele não consegue recomendar itens novos ou diversificados para o usuário. Então, o usuário ele vai ter no perfil dele apenas históricos de acessos a itens que sejam que ele gosta, né? Por exemplo, comida japonesa apenas. Só que o sistema, como ele está se baseando nos metadados daqueles restaurantes, ele não consegue recomendar, por exemplo, um restaurante de comida tailandesa, tá? Por quê? Porque ele simplesmente vai fazer o casamento de palavras, né, de termos, de metadados. Então ele não é inteligente o suficiente para poder recomendar coisas que podem ter relação, mas que não é uma relação direta como ocorre num casamento ali de termo com termos, tá? Então é isso, pessoal. Essa foi a aula, a primeira aula, né, de filtragem baseada em conteúdo. A maioria das referências estão aqui neste e-book, tá? Que está lá no Tidia. E essa última técnica de aprendizado de máquina eu obtive aqui desse curso do Coursera, tá? De aprendizado de máquina. E ele tem ali um exemplo de recomendação baseada em conteúdo, tá? Então, se vocês quiserem entender melhor essa técnica, dá para assistir a essa videoaula também, onde ele explica ali melhor essa técnica aí de aprendizado de máquina. Beleza? Então é isso, gente. Essa foi a nossa aula e a gente se vê numa próxima aí. Valeu!